mundo. Bom dia. Todo mundo vai estar entrando aqui e eu vou falar já sobre o que a diretora determinou na reunião de planejamento, viu? Já de amanhã você tem que ir na escola fazer geografia, viu? A diretora disse que amanhã é a coisa de geografia para você. Aí, veja aí. E João e Ana Paula é História e Geografia. João Marcos e Ana Paula. História e Geografia. Amanhã tem que ir na escola. Deixa todo mundo chegar, deixa a professora chegar. A gente teve reunião de planejamento. Vai ser geografia amanhã pra mim, hein? É geografia amanhã, viu? Só geografia. História é para outros aí. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Deixa só a professora Francisca chegar. Enquanto isso eu vou ligando para o restante, porque eu não vou estar dando recadinho por metade não. Se caso não chegar, eu não vou falar mais para ninguém. Vou botar só no grupo, viu, quem não viu, não viu. E sua coleguinha Ana Paula aí, Caro? Ela vai assistir aula hoje? Professor, hoje eu achei que era segunda, eu vou estar sabendo dos outros. Sabendo nem onde eu tô. Dona Bárbara não assistiu aula nenhum dia da semana passada. Levou falta. Ela já tá com um monte de falta aqui. Vou ligar primeiro para o sétimo, depois vou ligar para a coisa. Gabriel tá aí, Evelyn tá aí, Clara já tá aí. Gustavo, vou chamar aqui. Chamar o restante, enquanto isso a professora tá chegando. Gustavo tá aí, Isaac tá com problema na internet. Aí vai ver o vídeo depois. Ô, professor, mas essa prova é de que horas amanhã? É 8 horas, eu acho. É 8 horas. Na hora que você foi que horas? Não foi 8, tá? Eu tinha esquecido. Pronto, 8 horas, viu? Não vá mais cedo não, que senão vai dar viagem perdida. Levi também tá cheio de falta. Tá com a metade das faltas já. Tá encerrando o bimestre aqui há 2 semanas, a gente encerra o bimestre. Levou e foi falta. Deixa eu aqui. Tem meio mundo de gente com falta. O 8º ano também, viu? Tem gente com a metade das faltas do bimestre. Faltou a metade. Bom dia, Francisca. Bom dia, meu filho. Aguarda um instante enquanto eu vou conversar com os alunos. Tá ok. Aguarda um instante. Eu tenho que dar um recado aqui. Gustavo não chegou. Mãe de Levi. Ah, Levi já chegou, não foi? Eita. Já. Já chegou. Ok. Micaías. Micaele. Outro Micaías também. Meu mundo de falta. Metade do bimestre faltou. Vai levar falta. Tô botando falta. Acho que eu não tô botando falta não. Quando chegar lá, que a diretora olhar, oxe, esse menino tá assistindo aula não? Tá aí a realidade. Se tá assistindo aula, eu não sei. Eu sei que essa é a realidade. Se eles não estão assistindo aula, aí a nota vai lá para baixo.
Porque tudo é uma cadeia. Faltou aula, perde conteúdo, né, Francisca? É, Perde conteúdo, aí é o quê? perde a qualitativa. A qualitativa. Eu digo isso aí, Perde todo dia, mas ele não qualitativa, acredita. perde o conteúdo, tira a nota baixa na prova, fica em recuperação. Aí vai lá fazer com a diretora. Eu vou dar o recado da diretora já já. Micaías, Estela, Wendy, tá ok. Ai, falta falar com a mãe de Ana Paula. Cadê a mãe de Ana Paula aqui? Mãe de Ana Paula. Eu acho que é essa aqui, a mãe de Ana Paula. É. Pronto, já deu estoquezinho. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Agora eu vou pro oitavo. Oitavo. Só um minutinho. Rafael já tá aí. Rian não está. Vou ligar. Rian tá aí? Rian tá aí? Deixa eu ver se Rian tá aí. Eu não vi Rian entrando, não. Tá. Rian já tá. vi aqui. Tá. Ok, Rian. Eu não tinha visto, não. Eu já ia ligar para o número lá. Darlan não está. Darlan tem 3 números. Gente liga, ninguém sabe qual é o número que ele atende. O ano que vem, quando terminar essas aulas, eu vou excluir esses números todos, esses grupos. Vai ser uma limpeza tão grande. Prova todinho, jogar tudo no lixo. Darlan, Everton não está. Everton tava dormindo. Dormiu a aula de matemática todinha. Dormiu a aula de matemática todinha. É aula de história. Bom dia, você tava dormindo, era? Você dormiu a aula de matemática todinha, viu que eu sei, viu? Tá, tô aguardando, tchau. Maísa tá com problema na internet, ela se mudou, a mãe já comunicou aqui. Lucas Gabriel tá aí, tá? Luiz Vitor tá aí. Luiz Vitor tá aí. O Luiz Vitor tá. Certo. Aí mãe de Guilherme, faltou Guilherme aqui, vou chamar Guilherme. Guilherme faltou as aulas todas do bimestre. Que Dona Daísa resolva pra lá. E esse menino ali tá estudando? Minha filha, quem sabe é a diretora lá, não sei não, já entreguei nas mãos de Deus. Meu Deus do céu. Aí mãe de Natália, a Natália tá aqui. Ele tá no oitavo, né? É, no oitavo. Miquel tá aí. Pois é, no oitavo, mas não sabe, só Jesus. Pronto. Quando chegar as provas, não souber de nada, eu vou corrigir. Viu? Pronto. Fazer o quê, né? Então, olha, os avisos da diretora. A maioria já chegou, os avisos da diretora. Para o 7º e o 8º ano, a diretora já vai flexibilizar e vocês vão ter aula presencial a partir do dia 14, certo? Terça-feira que vem já vai ter aula. Vai ter aula de geografia e vai ter aula de geografia terça-feira. Os professores não estão indo todos porque ainda falta gente se vacinar e tem gente que ainda está na decisão, né? Aí, por causa, já se vacinou, mas ainda está esperando a vacinação dos adolescentes, que vai acontecer agora no mês de outubro. Então, terça-feira, quem deu o nome que a mãe autorizou, o pai autorizou, vai para a escola 8 horas da manhã. 8 horas da manhã começa as aulas, termina as aulas de 10 horas da manhã. O professor, para quem vai ficar em casa, não é para todo mundo não, acabei de dizer, o Taislane.
Começa Acabei de de que hora? dizer. Acabei de dizer também, Lucas. Preste atenção que eu tô falando, rapaz. Nervosa, professor. Começa de que hora mesmo? Terça-feira. Anote aí no caderno de vocês. Anote aí no caderno de vocês. Terça-feira, dia 14/9, vai ter aula de geografia, 8 horas, na escola, para quem, viu, Taislane? Para quem o pai ou a mãe autorizou. É só para o 7º e 8º, certo? Esse recado é para o 7º e 8º. O 6º e o 9º continuam online. A flexibilização não chegou para eles, chegou só para vocês. Então, terça-feira tem uma aula de geografia, certo? Lá na escola. É de aí 7º e 8º. É de 8 às 10 horas, certo? 8 às 10. Se você não deu seu nome, aliás, se sua mãe não deu seu nome, não autorizou, nem vá para a escola que a diretora tem uma lista e ela não vai autorizar você entrar, tá certo? Então, terça-feira. Pois não? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Olha, eu estou pedindo uma ajuda de qualquer coisa de alimentos que vai ajudar. Ô, moça, tem não, viu? Eu tô em aula no momento, viu? Obrigada. Nada. Aí, terça-feira, 7º e 8º, vão estar na escola, terça-feira, 14. Isso. E eu vou colocar o aviso no WhatsApp, mas já estou dando o aviso anteriormente. Antecipado. Quem não for para a aula, vai ser a aula híbrida. O professor, eu vou mandar o link, certo? Vou mandar o link e o professor vai pegar e transmitir a aula dele de lá da escola. Então, quem pegar e tiver aula em casa, o professor vai botar o equipamento dele lá, certo? E vai transmitir a aula dele. Vou mandar o link, ele vai acessar o link. E a gente vai... Deixa eu tomar água. E a gente vai ter a aula, tá certo? Então, aquelas pessoas, os pais que deram o nome de quem vai lá para a aula presencial, tá certo? Aí não pode levar lanche, certo? Leve sua água na garrafinha, porque na escola não tem água, o bebedouro está interditado, certo? Então não pare de falar no chat para depois não ficar dizendo que é 8º ano, para depois não ficar dizendo que não entendeu ou não sabe. Aí não vai levar lanche, leve sua água, porque a água do bebedouro não tem, tá interditado, certo? Leve álcool em gel, leve suas máscaras, certo? Porque só entra com máscara. Se você for sem máscara, a escola não disponibiliza máscara e você não vai entrar na aula. Você vai voltar no mesma hora que chegar. Se tiver sem máscara, aí a diretora manda voltar. Viu? Então, vai ter a aula com o professor Gaudêncio, terça-feira, dia 14. Aí, durante a semana... Terça-feira não. Terça-feira dele não é 14, não é 13. 14 é a minha. É 14, mulher de Deus. Oxi. Meu amor. Meu amor, nada. Preste atenção aí. 14 de setembro é terça-feira, mulher de Deus. Na segunda ele não tem, né? Na terça, né? A minha é na quarta, dia 15. Isso. Aí agora, na quarta-feira, vai ter só uma aula que é de português. A professora vai estar lá, 8 horas da manhã. Infelizmente, não vai levar lanche. Viu? A diretora não permite levar lanche. Viu? Se você tiver alguma restrição alimentar, fale com a diretora, porque ela não vai deixar. Tá certo? Esse é o recado que ela mandou dar aqui para vocês. Eu estou aqui fazendo o que ela mandou. Então preste atenção. Aí na quarta-feira é uma aula de português de 8 horas da manhã, de 8 às 9.
aí volta para casa e assiste o restante das aulas. Se não conseguir assistir o restante das aulas, as aulas serão gravadas e vocês têm que assistir lá no YouTube. Na quinta-feira serão 2 aulas de português e na sexta-feira será uma aula de português, certo? Isso para o 7º ano. O 7º ano é o 8º ano, só vai ter aula na terça-feira. Na quarta, quinta e sexta é aula para o 7º ano, certo? 7º ano. Então, no dia 15, que é na quarta, vai ter uma aula de português para o 7º ano. No dia 16 de português, viu? Porque português sou eu e Francisca, aí eu não vou. Eu não vou para a escola até os alunos estarem vacinados. 16/9 são 2 aulas de português. E 17/9 é uma aula de português. Então, a princípio, 8º ano vai ficar com uma aula de geografia na terça, certo? Quando a professora Patrícia pegar e se vacinar, a diretora vai ampliar o horário. Os testes, para quem vai ficar presencial, vai estar lá os testes presenciais. Quem vai ficar online, os testes vão ser online. Então, quem está presencial, eu já estou com a lista. E esses aí, eu vou botar no sistema, não vai fazer teste online, vai fazer teste presencial, viu? Das matérias que estão presencial, tá certo? Depois, cada vez que for aumentando, a gente vai diminuindo a participação online. Sobre o simulado, no final do mês, cada turma... isso aí a gente só vai voltar 100% no ano que vem. A gente está seguindo o programa da volta, certo? Um programa da volta. A gente fez o programa e vai voltar só o ano que vem com todo mundo vacinado. Professor, o simulado, a diretora disse que é todo mundo, certo? Cada dia da semana é uma turma. Então, no primeiro dia, lá no final do mês, desse mês, tem o simulado. Ou seja, todas as provas, um único dia, certo? Aí lá na escola. Todo mundo, mesmo quem esteja híbrido ou não, vai para a escola fazer o teste. Ah, eu não tenho farda, fale com a diretora. Ah, eu não tenho isso, fale com a diretora. Simulado. Ah, não sei o que, fale com a diretora. Então, não vai ter prova bimestral na internet, online. Vai ser tudo simulado. Na segunda-feira, vai começar com o 9º ano. Na terça-feira, com o 8º. Na quarta-feira, com o 7º. E na quinta-feira, com o 6º. Aí encerrou, a diretora vai corrigir. Quem ficar em recuperação, ela vai chamar para fazer recuperação. Quem não chamar, quem não fez, quem não ficou em recuperação, vai estar livre, só esperar o teste do 4º bimestre. E do mesmo jeito no 4º bimestre. O 4º bimestre vai ser simulado no final do mês de novembro para o início do mês de dezembro. Então, no final de setembro é o simulado do 3º bimestre e no final de novembro é o simulado do 4º bimestre, tá certo? Se ficar em recuperação, a diretora diz que vai definir a data depois, tá certo? Então, mais uma vez, leve seu álcool em gel, leve sua garrafinha com água, leve sua máscara, leve seu material. Se você não esqueceu caneta, não sei o que, vai ficar sem escrever, porque ninguém pode emprestar material para ninguém. São os protocolos de segurança. E não vai poder emprestar nem copo, nem nada. Então, na semana que vem, certo? Na terça-feira, o 8º ano tem aula junto com o 7º. Depois é só o 7º, certo? E vai ter o simulado no final do mês. Não vai poder lanchar, certo? Não vai poder lanchar.
Ah, professor, mas eu não sei o que. Fale com a diretora, que é a diretora lá que resolve. Estou dando o recado que ela mandou, tá certo? Não é comigo, não. Retorno de aula presencial não é comigo. Minha função, minha parte é só online. Eu fiquei coordenando a parte online. Então, depois dessa parte online, aí eu vou voltar para a sala de aula tudinho. Vai voltar mais cedo como? Para casa, é? Sim, porque é 2 aulas do 7º, né? Não, é uma aula do 7º e uma aula do 8º, eu não sei. Aí lá tem que ligar para a diretora para saber, viu, Natália? Eu não sei se vão ser 2 aulas seguidas ou se vai ser uma aula do 7º e depois uma aula do 8º, eu não sei. Aí ela disse que na terça-feira tem aula do 8º, do 7º e do 8º de geografia. Aí começa às 8 horas e vai até 10 horas. Não pode merendar. Isso. Quem não deu nome, quem não disse que ia para aula híbrida, vai ficar do jeito que tá. Só vai lá na escola para a recuperação e o simulado, somente. Ok? Então. Oi? Meus pais não vão deixar eu ir para presencial. Pronto, então você vai continuar do mesmo jeito, só a única vez que você vai ser se ficar em recuperação e no simulado, somente. O restante é tudo aula online. Quem ficar online vai ter a aula, a professora Francisca vai transmitir a aula de lá da escola pelo celular para mim e eu vou transmitir para vocês. É do mesmo jeito, vou mandar o link e a professora Francisca vai fazer assim. No 8º ano, o professor de geografia vai também do mesmo jeito, tá certo? Então, se tiver alguma coisa sobre o Wi-Fi, aí eu vou pedir para um dos meus assistentes aí para me ajudar a botar o Wi-Fi na professora Francisca e também no professor Gaudêncio, lá no equipamento do professor Gaudêncio, que eu tenho a senha, certo? Aí, a senha do Wi-Fi da escola. Então, já tá tudo certo, todo mundo ok? Alguma dúvida? Ok. Não. Quando é que vão voltar presencial, quem for presencial? Terça-feira. Terça-feira. É 8º ano e 7º ano, certo? Dia 14/9, quem for, né? Quem não for, vai ficar online, certo? 7º ano é terça, quarta, quinta e sexta, porque tem aula de geografia e de história. Geografia e de português, viu? A professora, ela vai estar dando aula lá, aí então ela vai pegar depois, voltar para casa e continuar a aula online, ou continua de lá mesmo, né, Francisca? Mas a diretora fecha 10 horas da manhã, aí não dá. Aí não pode não, tem que ir outro Aí dia. você volta para casa, eu dou um tempinho, meia hora para você descansar, e aí a gente continua a aula. Eu vou reorganizar as aulas, viu? Certo. Tá certo? Então, tudo certo. Aí, se tiver alguma dúvida, ligue para a diretora, pergunte, diretora, eu não posso ficar sem comer. Aí ela vai dizer lá como é que deve proceder, tá certo? Eu não sei de nada como vai ser essa aula, mas tem que levar seu álcool em gel, tem que levar sua máscara. Lá na escola tem, mas aí você leva também o seu, porque tudo que você tocar você tem que passar álcool em gel. Levar sua máscara, não pode tirar a máscara de jeito nenhum. A máscara tem que estar cobrindo seu rosto o tempo todo, seu nariz e sua boca, seguindo os protocolos de biossegurança da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque tá chegando as fiscalizações. Se chegar a fiscalização e tiver com a máscara fora do nariz, fora da boca, no queixo, pendurada na orelha, aí a escola vai ser multada, vai ser fechada e vocês tudo em volta para aula online, viu? Que já foram notificadas, multadas 46 escolas, viu? Então siga lá os protocolos de segurança. Quando chegar a vacina, se vacine. Aí no ano que vem eu volto quando tiver tudo vacinado. Enquanto isso eu não volto.
tá certo? Então, se os professores quiserem voltar, tiver segurança, eu não tenho segurança. Então, eu, Marconildo Viegas, estou logo dizendo aqui, pode dizer ao pai de vocês, à mãe, eu não tenho segurança de voltar. Então, eu vou ficar online, tá certo? Vocês aí, a gente vê os horários adequados, porque geografia é presencial, agora outras tem online, tá certo? Outras matérias. Tudo certo? Alguma dúvida? Ícaro, você tem dúvida? Sofia tem dúvida? Não, professor. Gabriel eu não vou Silva voltar, tem não. dúvida? Oi? Eu não vou voltar, não. Ah, tá certo. Evelyn tem dúvida? Não, não tenho. Certo. João Marcos, você tem dúvida? Tem não, professor, tem não. Levi, você tem dúvida? Levi tá dormindo? Acho que pegou no sono, bichinho. O N, você tem dúvida? Não. Certo. Micaías, tem dúvida? Maria Clara, você tem dúvida? Tenho não, professor. Certo. Então, aqui, Natália disse que não tem dúvida. Darlan, você tem dúvida? Alguma coisa com a presencial? Deixa eu ver aqui quem disse. Certo, nem Miquel, nem Natália, nem Lucas. Darlan, Letícia, Everton também não. Estela, Jader, Taislane, Rafael, Miquel já falou, certo. Então, restante. Rian, tem alguma dúvida? Tá bom, ok. Então, vamos aí. Como eu adiantei aqui, Francisca, a gente vai... Certo. Aí você vai dar mais meia hora aí para depois a gente ir, viu? Meia hora de aula, tá certo? 35 minutos. Quando for 10h36, a gente vai trocar as turmas, viu? Beleza. Anote aí, 10h36, aí a gente vai encerrar. Eu vou trocar as turmas, tá bom? Uhum. Francisca? Oi. Tá bom? Tu escutou o que eu falei? Troca de turma. 10h36. Tchau, boa aula. Tchau. Tchau. Então, vamos aqui seguindo sobre a aula de história, certo? Pega aí o caderno de vocês. Bom dia a todo mundo. Pega aí o caderno de vocês. Vocês vão pegar e botar o tema da aula de hoje, as independências da América Espanhola. Coloque aí o título da aula de hoje para a gente encerrar e a gente tem muita coisa para fazer, ok? Falar aqui que tá fã. Pronto. Aí vamos aqui então para a aula de português. As independências na América Espanhola. Nós já estudamos vários assuntos, certo? O último assunto eu vou falar aqui. Aí foi sobre a Revolução Industrial, que a gente estudou. Agora a gente vai estudar sobre as independências na América Espanhola. Vocês estão vendo aí uma foto, né, de mulheres lá no Peru. Olha só como é que elas se vestem, olha o formato do rostinho delas, que é tudo dos povos nativos. Essas roupas também são dos povos nativos, as comidas, tudo isso aqui, tudo dos povos nativos. E a gente sabe muito bem que os povos nativos, eles foram colonizados pelos espanhóis, né? Só o único que foi colonizado por Portugal foi o Brasil. Então,
vocês coloquem aí o título da aula de hoje, As Independências na América Espanhola. Vamos aí. Um minutinho. As Independências na América Espanhola. Posso passar? Eu vou passar, viu? Eu não estou na tela do chat. Eu estou em outra tela. Eu não posso ver aí não, vocês falando não. Então coloca aí o título, As Independências na América Espanhola. Vou começar a falar. Olha, então, no final do século XVIII, o que vai chegar lá aqui na América são as ideias iluministas dos franceses. Aí essas ideias vão alimentar o desejo de independência das colônias. Então aqui vocês têm duas perguntas. O que fizeram as ideias iluministas? Fale sobre os grupos sociais menos favorecidos. O que eles propuseram? Então vocês vão pegar aí o caderninho de vocês, vocês vão fazer a pergunta, depois vocês vão tirar o print e fazer a resposta. Se caso você não quiser tirar o print, você vai ter que voltar, ver o vídeo novamente e vai ver as perguntas e pausar o vídeo e fazer as respostas, viu? Então, veja aí, certo? Veja aí sobre essa questão, certo? Então, façam as perguntas. O que fizeram as ideias iluministas? Elas alimentaram o desejo de independência das colônias. Então, nós já vimos a Revolução Industrial. Nós vimos também que na Revolução Industrial teve aquela mudança, né, do que era do artesanato, né, do manufaturado para o que é industrial. Então as colônias aí teve a Revolução Francesa na França, né, com o lema igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, e teve a independência dos Estados Unidos. Então havia dois tipos de revolução, o norte-americano e o francês. Nos Estados Unidos, as elites, elas permaneceram no poder, mantiveram a escravidão e eles fizeram o processo de emancipação sem mudanças radicais no âmbito interno. Já na França não. Na França, os revolucionários, eles passaram por etapas mais radicais, derrubaram a monarquia e fundaram um Estado sob o controle da alta burguesia. Aí fale sobre os grupos sociais menos favorecidos. Esses grupos sociais menos favorecidos da América Espanhola eram compostos de povos nativos, escravizados de origem africana e trabalhadores livres. Eles se identificavam com os ideais franceses de igualdade, fraternidade e autogoverno. Aí muitos desses grupos quiseram uma separação entre a colônia e a metrópole europeia, como aconteceu aqui no Brasil, né? A separação entre Portugal e Brasil. Além disso, eles quiseram também a igualdade de direitos entre os habitantes das terras americanas e surgem então os crioulos. Faltou aqui grifar, ó, separação entre colônia e metrópole. Isso aqui, ó, faltou essa parte que faltou grifar. Então, o que é que eles propuseram? A separação entre colônia e metrópole europeia, como o Brasil e Portugal, né? Mas só que ali era a colônia e a Espanha. A igualdade de direitos entre os habitantes das terras americanas, né? E porque os escravos tinham menos direitos que os outros, né? Então, os crioulos, eles eram a elite lá da América Espanhola. Todo país que a Espanha invadiu tinha essa elite. Essa elite era chamada de crioulos. E eles se dividiam, né, em duas partes. Alguns queriam preservar as relações coloniais, ou seja, ficar dependente da metrópole, e outros desejavam autonomia completa em relação a metrópoles, certo? Ou seja, uma independência,
certo? Uns queriam ficar dependentes e outros não. Por quê? Porque é muito bom, né? A pessoa tá ali naquele ganhando seu dinheirinho, não sei o quê. Aí para mudança de mentalidade, justamente fica essa situação, né? De comodidade. Mas outros não, queriam que não tivesse essa relação com a metrópole, certo? Todo mundo já copiou? Posso passar? Pode. Pronto, copia as perguntas, dá o print para quem quiser tirar o print. Aí vocês vão copiar. Se não vê o vídeo, pausa o vídeo e faz a resposta. O próximo aqui, deixa eu falar sobre a linha do tempo. Olha, na linha do tempo, em 1810 até 1815, Hidalgo, Morelos e Guerreiro estavam lá no México querendo a independência. 1813 até 1822, San Martín. Em 1813 até 1830 foi Simão Bolivar. Em 1815 houve o Congresso de Viena. 1821 a província Cisplatina do Brasil, lá do sul do Brasil, onde tem o Uruguai, Paraguai, ali a fronteira de Foz do Iguaçu, por ali, aquela província Cisplatina do Brasil, né? Ali era dos países, aí depois ele deram para o Brasil, né? Depois de uns acordos. Em 1822, Agustín de Iturbide, imperador do México, se proclamou, né, nessa segunda fase. Em 1824 foi a proclamação da República do México, certo? Quando o México se tornou independente. 1826 foi o Congresso do Panamá, no chamado Pan-Americanismo. E 1828 foi a independência do Uruguai. Então a gente vai vendo aqui essa linha do tempo e vai ver aqui, ó, como era formada a sociedade da América Espanhola. Era formada por nativos, escravizados, trabalhadores livres e uma elite crioula que eu já falei anteriormente, né? Então, essa América Espanhola era formada por essas pessoas, os nativos que a gente viu lá na foto, né? Da região, da terra, os escravizados, os trabalhadores livres e uma elite crioula. Aí eles temiam, esses crioulos, nessa elite, uma radicalização do movimento da independência, como ocorreu lá no Haiti. Por quê? Porque ela não queria independência, porque colocaria em risco a sua posição de prestígio, como eu já falei, né? Suas posses, o seu domínio sobre a população nativa e sobre os escravizados, além do risco de ampliar a participação popular nas decisões políticas locais. Então, por isso que a elite não quer, nem nessa época, nem hoje, nem nunca. Ela nunca quer que o povo tenha participação nas atividades, nas decisões políticas. Ela não quer perder sua posição de prestígio, certo? Suas posses e nem seu domínio. É o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, tá certo? Então, nós temos aqui, faça aí o seu print, que eu já vou passar, viu? Eu já vou passar. Pode passar. Ok. Aí tira o seu print para você fazer. Aí, olha, nós temos aqui, né, um crioulo peruano em cavalo de gala, todo bonitão aí, todo cheio de aparato. Isso é uma aquarela do século XVIII, extraída do Códice Trujillo del Peru, de Baltazar Jaime Martinez Compagnon. Então aqui, ó, nós temos como era a elite crioula, né, os crioulos, certo? Eles não queriam se mobilizar contra o domínio metropolitano, certo? E nem contra as camadas populares, que desejavam profundas mudanças. Mas eles queriam manter o prestígio, né? Como eu já falei. Então, quem dominou todo o processo de independência foi essa elite crioula. As pessoas fizeram tudo de acordo com o interesse deles, né? Aí agora vamos para a Guerra Civil e rompimento com a Espanha. Olha, aí vocês sabem muito bem que a gente já estudou sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era rei da França, né? O imperador da França. Ele
fez lá a Revolução Francesa e ele foi proclamado o imperador da França. Aí a França invadiu a Espanha em 1808, né? E o rei Fernando VII, ele foi destituído. Depois disso, que ele foi destituído, o irmão de Napoleão, chamado José Bonaparte, ele substituiu esse rei. Então, a França dominava também a Espanha. Isso aqui a gente já viu no capítulo 4. Aí a elite colonial da América Espanhola não reconheceu de forma nenhuma a José Bonaparte como o soberano, certo? E aí transformou os cabildos, que eram as câmaras municipais, como aqui, né, a Câmara dos Vereadores, em juntas governativas, autônomas. Cada cidade, cada câmara municipal foi chamada de juntas governativas autônomas de cada país que era da América Espanhola. Aí esses órgãos eram controlados pelos chapetones. Aí o que eram os chapetones? É a pergunta e a resposta está aí. Espanhóis nomeados pela coroa para administrar a colônia. Então, as juntas governativas eram administradas por espanhóis nomeados pela coroa para administrar a colônia. E aí eles, de 1808 e 1810, foi substituído, né, foram assumidos pela elite crioula, que começaram então, essa elite começou a impor seus interesses em prejuízo das antigas restrições metropolitanas. Após assumir o governo, o que aconteceu com a elite crioula? Aí, a elite crioula se deparou com uma série de questões que deveriam ou não romper com a metrópole, né? A gente vai ou não romper com a metrópole? Quais as reivindicações populares mais radicais a gente deve atender? A gente deve manter o sistema monárquico de um rei? A gente vai preservar a escravidão e o latifúndio? Dariam prioridade, a gente vai dar prioridade à cultura de subsistência ou à de exportação? E as divergências, então, a essas questões vão criar uma guerra civil, um intenso confronto entre os grupos sociais, né? Então, após assumir o governo, o que aconteceu com a elite crioula? Ela se deparou com essas questões. A gente vai ou não vai fazer isso? Isso aqui está muito radical ou não está? Vamos preservar os escravos e o latifúndio, né? Que são aquelas terras bem grandes sem nenhuma produção. A gente vai fazer a cultura de subsistência ou de exportação? E aí começaram os conflitos, né? Então vocês estão vendo aí que a América Espanhola tem muito conflito. No caso, teve o Congresso de Viena, foi quando voltou o domínio da Espanha para a Espanha, né? Deram o domínio da Espanha, que estava sob o comando do irmão de Napoleão Bonaparte, de volta à Espanha. E aí, quem é que está por trás da posição ali? A Inglaterra. A Inglaterra ela tem um interesse em apoiar a independência na América Espanhola. Então a pergunta é, qual é o interesse da Inglaterra ao apoiar a independência na América Espanhola? Qual era o interesse dela? Era interessada em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Então, ela não queria saber de briga, não. Ela queria vender os produtos dela, os produtos industrializados, da Revolução Industrial. Então, aqui nós vamos ver que ela começou a defender a independência desses países da América Espanhola. Por quê? Porque era um mercado consumidor. Era um mercado que ia consumir os produtos industrializados que a Inglaterra estava produzindo, né? Então vocês tirem aí o print, copiem as perguntas. Quem não quiser ver o vídeo depois, tira o print para copiar as perguntas e respostas. Lembrar que isso aqui eu vou fazer para a próxima prova, viu? Simulado. Quem não copiar esse pergunta e resposta e não estudar, vai pegar e tirar nota baixa nessas provas, viu? Faça aí direitinho para estudar, revisar, para que não tire nota baixa, viu?
Vamos lá? Posso? Posso ou não? Posso, Pode. né? Vou passar aqui. Esté já copiou, Esté Farias. Sim, professor. Pronto, aí a gente vai indo aqui. Vamos lá. Aí, ó, aqui nós temos o retábulo da independência mexicana, de 1960 a 1961. O afresco de Juan O'Gorman, que se encontra na cidade do México. Aí aqui, ó, nós temos como é que aconteceu lá, pessoas sendo, os escravos chorando, os escravos sendo levados, né? Os escravos sendo açoitados aqui no Pelourinho, a elite lá em cima, e não mudou nada, né? Mudou nada. Agora vem aqui a independência do México da América Central. Então nós temos aqui aí. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Aí tem um... Olha, então a independência do México e da América Central. Então, quando o monarca espanhol Fernando VII ele foi deposto, as autoridades metropolitanas da metrópole, né, e as elites crioulas do vice-reinado de Nova Espanha desbancaram os poucos crioulos que defendiam a imediata independência. Aí surgiu o padre Miguel Hidalgo e Costilha. Esse padre ele era crioulo, certo? E ele sendo crioulo, ele vai liderar um movimento radical que vai pôr em risco o domínio das elites, certo? E por quê? Porque ele leu obras iluministas e ele era membro do baixo clero. Daí ele combatia os tributos cobrados dos indígenas, o tráfico de escravos, a escravidão e os latifúndios, certo? E então ele vai fazer aí essa revolução. Ele vai fazer essa revolução. Esse padre ele é muito importante nesse momento e ele vai ter o apoio popular, né? Então eu vou fazer outra pergunta aqui. Fale sobre o padre. Fale sobre o padre Miguel Hidalgo e Costilha. Então aqui é essa pergunta e a resposta, né? Então, ó, ele vai ter grande apoio popular e das milícias indígenas. Ele se converteu em um poderoso general das tropas rebeldes. Ele também tomou diversas cidades importantes da região, como Guadalajara, certo? E aí a reação das elites crioulas e da metrópole espanhola foi intensa. Dizimou o exército rebelde em poucos meses. Hidalgo foi preso e fuzilado, tornando-se conhecido como o pai e iniciador da independência mexicana. Aí vem o padre crioulo, lembre-se que o padre crioulo é aquele padre da elite, né? Agora vem o padre mestiço, José Marias Morelos e Pavón. Ele era indicado por Hidalgo para chefiar. Eu vou pedir aqui para vocês também falarem sobre ele, né? Fale sobre o padre José Maria Morelos e Pavón. Aí você vai escrever aí, né? Quando for fazer a resposta.
foi indicado por Hidalgo para chefiar as tropas na região sul lá da Espanha, do México, que era chamada de Nova Espanha, certo? Ele mobilizou camponeses indígenas e mestiços contra os ricos da região, certo? Fosse crioulos ou espanhóis. Então, qualquer rico, ele mobilizou os camponeses a serem contra. Aí ele vai liderar o movimento até 1815, quando ele foi preso e executado. Os rebeldes permaneceram na luta liderada por Vicente Guerreiro e chegaram a realizar um congresso constituinte na cidade de Chilpancingo, certo? A independência só vai ser alcançada quando o coronel Agustín de Iturbide, que lutava ao lado da Espanha contra as forças emancipacionistas, se converteu à causa da independência de Guerreiro, certo? Então aqui vocês têm essas 3 perguntas. Aí vocês façam as perguntas, tiram o print. Só vou dar 2 minutinhos para a gente dar sequência. Depois eu vou passar um vídeo da professora Gil do ano passado sobre esse assunto. Aí ela vai reforçar. Se tiver algum exercício, não é preciso fazer, ela só vai reforçar. Aí vocês vão ver o vídeo, vão colocar o nome nos comentários e isso aí a gente vai fazer amanhã. Vai sair o vídeo sobre ciências, certo? Ciências. E assim que chegar o vídeo o questionário de ciências, aí eu falo para vocês, viu? Vou fazer o vídeo do questionário de ciências. Terminaram de escrever? Terminaram de escrever, sim ou não? Sim, senhor. Pronto, sim. Aí agora vamos lá para baixo, viu? Quem tira aí o print, quem não for ver o vídeo, quem for ver o vídeo novamente vai pausando o vídeo para ver a resposta. Aí agora, olha, nem Miguel Hidalgo, que era o padre crioulo, nem o padre mestiço José Maria Morales e Pavon conseguiram a independência. Por quê? Porque ele fazia parte dos rebeldes e vocês sabem muito bem que quando tem essa parte rebelde, o governo vem e manda o exército prender e tal. Nessa época mandava fuzilar, mandava fazer tudo, né? Porque nessa época ninguém tem pena de ninguém, certo? Aí a independência vai ser conseguida através de Agustín de Iturbide. Ele se converteu à causa da independência de Guerreiro, né? De Vicente Guerreiro. E em 1821, na cidade de Iguala, ele estabeleceu um acordo com os rebeldes, o Plano de Iguala, que determinava a libertação da Nova Espanha e a constituição de uma monarquia independente no México. Então, o que foi, outra pergunta, o que foi o Plano de Iguala, certo? Que é a pergunta aí. O que foi o Plano de Iguala? A resposta está aqui, ó. Determinava a libertação da Nova Espanha e a constituição de uma nova monarquia, mas agora era no México, viu? No México. Certo? Aí em 1822, Iturbide proclamou-se imperador do México e foi deposto no ano seguinte por um movimento republicano. Já? Posso passar? Pode. Pronto, aí vamos dando continuidade. Aí aqui, ó, nós vamos ver, né, como era a situação. Deixa eu ver aqui.
Aí aqui, ó, como é que estava a situação, certo? Nós temos aqui a situação. Só um minutinho. Dá só um instante. Aí nós temos vamos lá. Nós temos um quadro aí que vocês estão vendo, né? Um padre. Vocês estão vendo aí as pessoas com espada, com chama, com tocha, com essas coisas. São todos os revolucionários, tá certo? Nós temos aqui esse formato do que era a revolução lá no México, viu? Uma revolução muito importante, certo? Que aí teve a questão criou-se uma monarquia, mas depois começou a república, viu? Aí governos centro-americanos. Vocês sabem muito bem que o único país que não tem a língua espanhola é o Brasil. Todos os outros aqui, tudo foi invadido pela Espanha, né? Pelo Tratado de Tordesilhas. Vocês já ouviram falar no Tratado de Tordesilhas, né? Sim. Que dividiu o mundo em duas partes. De um lado era de Portugal e do outro era da Espanha. Então, após conquistar a independência em 1821, a Capitania Geral de Guatemala foi anexada ao Império Mexicano de Iturbide, com exceção do atual Panamá, que se uniu à Nova Granada. Em 1823, porém, voltou a se separar, formando a Federação das Províncias Unidas da América Central. Esta sobreviveu até 1838, quando se fragmentou em vários estados republicanos. As ilhas da Capitania Geral de Cuba, atuais Cuba, República Dominicana e Porto Rico, permaneceram sob domínio colonial por mais algumas décadas. Então, fale sobre os governos centro-americanos. Aí aqui, ó, fale sobre os governos. Não tira o print agora não, só escreva, viu? Centro-americanos. Aí aqui eu vou dizer o que é que vocês têm que colocar, né? Após a independência de 1821, a Capitania Geral de Guatemala foi anexada ao Império Mexicano, certo? Em 1823 voltou a se separar. Isso aqui eu não vou botar não, tá bom. Isso aqui não. E aí depois voltou a se separar, formando a Federação das Províncias. Aqui, as Ilhas Geral de Cuba, que é Cuba, República Dominicana, permaneceram sob domínio colonial por mais algumas décadas. Isso aqui, viu? Isso é importante vocês saberem, porque um dia, quando vocês forem visitar algum país desse, for para o México, for para Cuba, for para El Salvador, a Honduras, Nicarágua, México, né, Costa Rica, República Dominicana, o Haiti e Porto Rico. O Haiti tem umas praias muito, tem praia bonita, né? E onde foi que ocorreu o terremoto agora há pouco, né? Cuba tem a saúde muito perfeita, né? A saúde de lá é muito investida, tudinho mais. E a saúde de lá é ótima, certo? Se desenvolveu muito lá, certo?
Aí aqui nós temos o Caribe, né? O Mar do Caribe por aqui. Então, que tem as praias mais bonitas do mundo, né? Então, aqui de vez em quando no México tem terremoto, porque ele faz parte das placas tectônicas, né? Que elas sempre estão se tocando e então sempre tem terremoto por aqui. Então, tem as falhas aqui nas placas tectônicas. Então, aqui vocês estão vendo os movimentos de independência da América Espanhola, viu? Já fizeram aqui a pergunta, tiraram o print? Já. Pronto. Professor, aí... Oi? Deixa eu voltar. Ainda não. Vai, tira aí o print ou faz a pergunta. E faz Professor, a pergunta. depois dessa aula é qual? Depois dessa aula o quê? Depois dessa aula é qual? Aí você vai copiar essas atividades e a atividade de educação física que eu vou passar, viu? Aí a atividade de educação física tem até terça-feira para responder. E eu já estou reativando as turmas do sistema e vocês vão postar tudo lá. As fotos de matemática, tudo lá. Já estou reativando as turmas, viu? Pode postar as fotos. Tudo que o professor passar, os professores passarem, tem que postar. Vou passar, viu? Vou passar. Aí aqui, olha, a América Central hoje, né? Aqui nós temos a América do Norte, temos Guatemala, Honduras, América Central, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, né? Aí tem aqui, ó, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, certo? Tem um monte de ilhas aqui, ó, Barbados, Granada, Trinidade e Tobago, tem muita, Antigua e Barbuda, tem um monte de coisa aqui, certo? E aqui é bem legal, o Mar do Caribe aqui, ó, que tem as praias com as águas mais límpidas que tem. Aí, vamos agora para as independências na América do Sul. Lembrar que aqui na América do Sul, ó, como o mapa mostra, nós temos a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai, né? Então, tudo isso aqui faz parte da América Espanhola, porque de acordo com o Tratado de Tordesilhas, aí a gente vai ver aqui, tá certo? Só que hoje não vai dar mais tempo para a gente ver. Aí vocês vão pegar essa aula, né? Vão fazer as atividades e eu vou passar a atividade de educação física, certo? Vocês vão ter que pesquisar lá no site que eu vou passar a questão. Vai ler o texto, certo? Porque quando for na prova de educação física, vai também cair sobre isso, viu? Certo? Tudo certo? Alguma dúvida? Não, senhor. Alguma dúvida mais? Vocês que gostam de falar no chat? Nenhuma dúvida, né? Não. Certo. Então, olha, na próxima aula vamos ficar nas independências na América do Sul, só que é na parte espanhola, viu? A gente já viu na América Central. Aí a gente tá por aqui, tá certo? Vocês podem sair, vão fazer as atividades, eu vou passar outra atividade. Tchau vocês, até amanhã. Tchau.